E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender como a inflação afeta a nossa vida, compreender os fatores que causam o aumento nos preços dos produtos e conceituar IPCA e como calcular. Tá? Todos os conceitos de matemática, de educação financeira. Tá? Então vamos começar. Quero começar contando para vocês a história do Michel. Dá uma olhada. O Michel é um menino de 15 anos que gosta muito de música. Ele quer começar a fazer um curso de teclado e já faz algum tempo que está economizando para comprar o instrumento. No início do ano, ele foi a uma loja onde constatou que o teclado que ele queria estava custando R$ 768. Ele ainda não tinha toda a quantia, então economizou durante um ano tudo o que ganhou dos pais e o que conseguiu fazendo pequenos trabalhos de formatação em computadores dos vizinhos. Quase um ano depois, ele volta até a loja para comprar o tão sonhado teclado. Só que dele tem uma surpresa. Dá uma olhada. Ao entrar na loja, ele vê a seguinte placa de anúncio: teclado arranjador CT S200, R$ 951,15, ou em 12 vezes de R$ 86,11. Qual foi o aumento percentual no preço do teclado? E o aumento em reais? Lembrando que custava R$ 768. Essa foi a surpresa. E foi uma surpresa desagradável. Ele estava guardando dinheiro para atingir esse valor aqui. Quando ele chegou para comprar, ele viu que o valor era esse. Então eu quero que você primeiro descubra quanto que vai o aumento em reais. E depois você pode fazer uma regra de 3 ou resolver de uma outra maneira a porcentagem para descobrir qual foi o aumento percentual desse valor. Quero que você faça isso para mim e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos corrigir esse exercício e são duas partes. A primeira parte é saber quanto que foi o aumento do teclado em dinheiro e depois descobrir qual foi o percentual de aumento, tá bom? Veja só, o primeiro caso é o mais simples, né? Para você saber o aumento em reais é só você fazer uma conta de subtração. Vamos lá? Então olha só, era R$ 768 e agora está R$ 951,15. Fazendo a subtração você vai descobrir que o aumento foi de R$ 183,15. Beleza? Então tá aí, R$ 183,15 é o valor de aumento desse teclado ao longo desse ano em que o Michel guardou o dinheiro, ok? Agora, como é que eu vou calcular o percentual de aumento? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o valor que eu tenho agora, 951,15, pelo 768. Isso vai me dar 1,2385. Por que isso acontece? Porque o valor ele é maior. Ele é uma vez e um pouquinho mais maior do que o 768. Tá? E esse pouquinho a mais é a porcentagem, o valor, a quantidade que aumentou o preço. Tá? Então o que você tem lá? 1,2385 nós vamos multiplicar por 100. Ou seja, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então nós vamos ter um aumento de 123,85%. Como o meu preço inicial era 100%, o que passou de 100%, ou seja, 23,85, é o valor, é o percentual de aumento do preço. Então esse teclado, ele teve um aumento de 23,85%. Tá? De novo, a gente tinha que dividir o valor de cima pelo valor de baixo. O que passou de 1, né, é o valor decimal da minha porcentagem. Como é que eu transformo o decimal em porcentagem? Desloco a vírgula 2 casas para a direita. Então esse valorzinho que passou, 23,85, é a porcentagem de aumento do preço. Outra maneira de você fazer era dividir direto o 183 e pouquinho, que era o aumento do teclado, você dividir por 768. Ia ter um pouquinho mais de trabalho para fazer essa conta, mas ia sair direto 23,85%. Beleza? Muito bem. Por que será que o preço subiu tanto? É a pergunta que a gente faz. Vamos descobrir. O que é inflação? É o conceito que nós vamos estudar agora. A inflação, ela é o aumento generalizado do preço médio de produtos e serviços em um determinado intervalo de tempo. Tá bom? Então, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, o aumento do preço, eu não estou falando o aumento do preço de um produto específico. De maneira geral, conforme o tempo vai passando, os produtos vão aumentando de preço, todos eles. Então esse aumento geral, esse aumento generalizado é chamado de inflação. O meu preço inflou, ele aumentou de tamanho, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma paradinha bem pequenininha e você vai anotar aí no seu caderno esse conceito, que é o conceito de inflação, que é um conceito bastante importante para a gente dar continuidade na aula. Beleza? Então anota aí e a gente já volta.
Agora que você anotou o conceito de inflação, vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona. Dá uma olhada comigo no slide. Motivos para o surgimento da inflação. A gente precisa entender por que o preço aumenta, o preço das coisas aumenta. Primeira coisa, lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura funciona da seguinte maneira. Se a procura for maior que a oferta, os preços vão subir. Por quê? Por causa da disponibilidade do produto no mercado e por causa do interesse. Certo? Então, o que acontece? Se a minha procura for maior do que eu tenho para oferecer e eu mantiver o preço em um instante muito rápido, o que vai acontecer? O produto vai acabar, o produto vai ficar em falta. Isso é ruim, de certa maneira, né? Isso afeta a organização do mercado. Por isso que, quando a procura é maior do que a oferta, o preço aumenta, para dar uma segurada no consumo desse produto, certo? Da mesma maneira, se a oferta for maior do que a procura, ou seja, eu tenho na loja um produto que não está sendo procurado, o que vai acontecer? Ele vai baixar de preço. Para quê? Para que ele tenha saída, para que ele tenha movimentação, certo? Nós temos aqui um exemplo para você. Quando foi lançado o celular pré-pago, a ligação custava cerca de R$ 1,50 por minuto. Então, você pagava R$ 1,50 por minuto de ligação no celular. Atualmente, com a oferta maior por parte das operadoras, os planos oferecem ligações ilimitadas sem custo adicional. Por quê? Uma empresa oferece, a outra empresa oferece, a outra empresa oferece. Então, por conta da procura, por conta da oferta, disponibilidade no mercado, esse preço vai diminuindo. Então, hoje em dia você paga lá o planinho e você não paga nada pela ligação. Certo? Então, tá aí. Outro motivo para que a inflação aconteça é os fatores naturais. Ou melhor, são os fatores naturais. Um exemplo, o arroz é plantado em regiões alagadas. Certo? Se não há chuva, a plantação precisa ser regada, tornando mais cara a produção. Então, o arroz ele é produzido em regiões que são alagadas por conta das chuvas. Se você não está tendo chuva, você vai ter que colocar água do mesmo jeito, senão o arroz não vai ser produzido. Se você vai ter que colocar água sem ser por um processo natural, sem ser o processo da chuva, que não tem gasto na produção, o que vai acontecer? Você vai onerar, ou seja, você vai aumentar o preço da produção, o custo de produção. E o que vai acontecer com esse custo? Quem que vai pagar essa conta? O consumidor. Então, olha lá, esse aumento é repassado para o consumidor. Tá? Então, se eu tenho um gasto maior na produção, quem que vai pagar essa conta? O consumidor final. Tá? Porque daí esse valor vai ser embutido no preço final do arroz. Certo? Muito bem. Além disso, a gente tem a questão da emissão de moeda. É uma coisa que às vezes a gente não para pensar, mas o papel moeda e o metal que nós utilizamos para emitir moeda, o dinheiro, ele custa um valor. Hoje em dia a gente não tem mais as moedas de 1 centavo, não circulam mais moedas de 1 centavo, por quê? Porque o valor que ela representa é menor do que o custo de produção dessa moeda. Né? Assim como hoje em dia a gente não tem mais notas de R$1. Por que não temos mais notas de R$1? Porque o custo de produção dessa nota é maior do que o valor que ela representa. Isso é ruim. Isso vai afetar a economia de certa maneira. Além disso, no caso do real, a necessidade de você estar repondo essas notas faz com que o custo de produção dessa nota fique maior ainda. E, de certa maneira, esse custo de produção de papel moeda vai aumentar também o valor dos preços dos produtos em circulação. Certo? Então, olha lá, se o governo emite uma grande quantidade de moeda, isso influencia o aumento dos preços, pois incentiva o consumo de forma desordenada. Temos esse fator também. Confere lá comigo? Ó, imagine uma cidade onde todas as pessoas ganham uma grande quantidade em dinheiro. Se os comerciantes deste local ficam sabendo que aumentou o poder aquisitivo dos clientes, subirão também os preços das mercadorias. O mesmo acontece no país. Se houver muito dinheiro circulando, os preços subirão. Certo? Então, são duas situações envolvendo a emissão de papel moeda, a emissão de dinheiro, tá bom? Agora, pensa comigo um pouquinho. Você já deve ter visto uma notícia assim: mercado vê inflação acima de 9% em 2021 e Selic em mais de 10% em 2022. O que isso significa? Que números são esses? Vamos descobrir? Dá uma olhada comigo. O índice da inflação. Você lembra do nosso exemplo do começo da aula,
quando o teclado do Michel teve um aumento de 23%, esse percentual de aumento é a inflação. Já conversamos sobre isso. Para chegar a um percentual único, como o 9% mencionado na reportagem, é feita uma média do aumento dos preços de um conjunto de produtos. Qualquer tipo de produto? Não. Um conjunto específico de produtos. E como se chama isso? Nós chamamos de cesta de produtos e serviços. Tá? Todos os produtos envolvidos no cálculo da inflação. Essa média de aumento em um intervalo de tempo fornece o índice de inflação no período, chamado de IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente calcula a variação média dos preços desses produtos e serviços que fazem parte da cesta. Tá? Não é qualquer tipo de produto, certo? Então, baseado nesse aumento, é que eles vão definir quem é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Beleza? Então tá aí. Agora, conforme a inflação vai aumentando, o dinheiro vai perdendo o poder de compra. O que é poder de compra? É o tanto de coisas que você consegue comprar com certo valor. Você deve ter notado, por exemplo, ou se você não notou, você pode conversar em casa com seus pais ou analisar notícias de jornal, você vai perceber o seguinte, que com certo valor em dinheiro, digamos assim, R$10, no ano passado, você podia comprar tantas coisas com R$10. Este ano, ou no próximo ano, na época em que você estiver nos assistindo, você vai perceber o quê? Que esses R$10 que você gastava com tantas coisas no ano anterior, a partir desse ano você gasta com menos coisas. Por quê? Porque ao longo do tempo a inflação vai aumentando e com isso o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra. A sua capacidade de comprar. Né? Os produtos que você podia comprar no ano anterior já não são os mesmos para esse ano porque você tem que comprar menos. Tá bom? Então olha só, em 94, quando o real foi lançado, o preço médio da passagem de ônibus era de 50 centavos. Tá? Atualmente, em 2022, 28 anos depois, a passagem está custando em média R$4,50. Quero te dizer que, dependendo do momento em que estiver rolando essa aula, esse valor pode ser maior ainda ou menor, a gente não sabe. Mas vamos fixar em 50 centavos e R$4,50. Beleza? Isso significa que os preços estão 9 vezes mais altos, ou seja, um aumento de 900%. Nossa, professor, está certo essa conta? Sim. Olha só. O preço era de 50 centavos. Para chegar em R$4,50, o valor aumentou 9 vezes. Cada vez que o valor dobra, tipo assim, passou de 50 para R$1, teve um aumento de 100%. Em relação aos 50 centavos, passou de R$1 para R$1,50, mais 100%. Cada aumento de 50 centavos é um aumento total, ou seja, um aumento de 100%. Como aumentou 9 vezes, você vai ter 900% de aumento. É um tantão, né? É um valor bem alto de aumento. Mas também, veja de quantos anos nós estamos falando. Né? Em 28 anos, você teve um aumento de 900%. Ok? O que se pode comprar com R$1? R$1. O que a gente podia comprar em 94? Em 94, com R$1, dava para você comprar aproximadamente 1 quilo de carne de frango. E 10 pães, 10 pãezinhos. Certo? Veja só. Na internet você encontra vídeos de propagandas, de comerciais de programas antigos, em que você vê o anúncio dos supermercados. Então você consegue com muita facilidade encontrar essas informações correndo na tela da televisão daquela época. Certo? Então tá aí, 1 quilo de carne, de frango, né? Ou então você pode comprar também 10 pães com R$1. R$1. Hoje, nos tempos atuais, com R$1, o que a gente pode comprar aproximadamente? Podendo ser menos, porque a questão do dinheiro ela varia muito rapidamente. Em 2021, o que se podia comprar com R$1? Um pão francês. Um pão francês, ou então 50 gramas de carne de frango. Bem menos, né? A gente perdeu 950 gramas de carne de frango e nós perdemos 9 pães. Na perda de capital, na perda de poder de compra, certo? Então tá aí. Inflação acumulada. Agora a gente vai fazer uma atividade. Dá uma olhada. Em setembro de 2021, o IPCA acumulado
era de 6,9%. Isso significa que, considerando os últimos 9 meses, os preços dos itens da cesta de produtos e serviços subiram 6,9% em média. Tá? Então, se o IPCA ficou acumulado em quase 7%, isso significa que os preços tiveram um aumento médio de 7%. Certo? Os preços dos produtos da cesta de produtos. Certo? Tendo em vista esse índice, se o quilo do arroz custava R$ 3,90 em janeiro, qual era o seu valor em setembro? Em setembro, ele teve um aumento de 7%. Então, quero que você pense um pouquinho para me dizer qual é o valor do aumento do preço do arroz. E a gente já volta. Vamos corrigir então o exercício? Dá uma olhada comigo. Em janeiro custava R$ 3,90 o arroz e teve um aumento de 6,9%. Então o que a gente vai fazer? Se ele teve um aumento de 6,9%, 6,9% é o quê? É 0,069. 0,0069. Certo? Se você multiplicar o 3,90 por 0,069, você vai ter um valorzinho, que você vai aumentar no teu 3,90. Só que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Em vez de multiplicar por 0,069, nós vamos multiplicar por 1,069. Por quê? Porque daí a gente está incluindo 100%. Tá? Então teve um aumento de... O meu preço passou a ser o quê? 106,9%. Então, se eu multiplicar 3,90 por 1,069, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 4,16. 4,17, tá? Arredondando ali o valor. Então, em setembro, considerando a inflação acumulada do período, 1 kg de arroz estaria custando aproximadamente 4,17, tá? Por causa do aumento de quase 7%. Beleza? Então, concluindo, o índice de inflação é calculado pelo IPCA, que é uma média do aumento de preços de diversos produtos e serviços. A inflação causa o aumento de preços com base em diversos fatores, tanto econômicos quanto naturais e comportamentais, ou seja, a maneira como os consumidores estão consumindo os produtos, ok? Aqui estão as nossas referências, certo? Aqui estão as nossas referências.
Peço que você organize as suas anotações no caderno, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!